Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Bom, eu tava procurando algum mangá pra eu acabar analisando aqui no canal e acabei achando esse mangá do Heroes, que é justamente a primeira aparição oficial do Toyotaro em Dragon Ball. E por isso, decidi fazer uma pequena análise e meio que comparar esse mangá com o Toyotaro atual. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, antes de começar eu tenho que falar uma coisa. Que eu saiba, existem dois tipos de mangás do Heroes. Um é aquele que se passa dentro da história ali, ou seja, você basicamente vai acompanhar Goku e companhia, e vai ter tudo aquilo da Patrulha do Tempo e tudo mais. E tem alguns que referenciam mais o jogo mesmo do Heroes, onde basicamente os personagens entram lá dentro e tem a sua própria história. Que olha só, esse aqui é um deles. E se eu falei besteira, comenta aí embaixo, porque sinceramente eu não me importo tanto assim com Heroes. Bom, basicamente a história do primeiro capítulo começa logo após do... Pera aí, o que é isso? Mano, que tanto de painel e poluição visual é essa, velho? Sinceramente, o meu olho até começou a doer quando eu fui ler isso aí. E sim, no começo do Super, o Toyotaro exagera nos painéis. No caso, até hoje. Mas, cara, isso aí é sacanagem. Mas tudo bem. Quando eu tava olhando esse primeiro capítulo e fui pro segundo, eu acabei achando que a história não tinha continuidade, já que estão em contextos totalmente diferentes. Porém, aparentemente não, foi só uma mudança brusca mesmo. Mas no geral, esse capítulo não tem história pra contar, já que são só 2 capítulos. E o que acontece é que o Beat sai da escola e vai jogar o jogo. E aparece um Baby Janemba. No capítulo 2, como eu disse, não tem muita conexão com o primeiro, onde basicamente aqui ele tá enfrentando um Baby Vegeta. E eu vou admitir, a luta não é tão ruim assim, é até legalzinha. Mas o que eu acho curioso é que o Beat simplesmente invoca o Ludo como se fosse um stand de Jojo, ou sei lá, um personagem de Yu-Gi-Oh! E faz até sentido, já que o Heroes é pra ser algo assim mesmo. Eles invocam os personagens e tudo mais. E curiosamente, algo que tem nesse mangá é que os melhores painéis aqui são os que tem mais sombreados. Basicamente, como se o Toyotaro usasse isso pra fazer a arte parecer mais bonita. E eu sei que essa é uma técnica usada por muitos artistas, mas o meu problema com o Toyotaro fazendo isso é, geralmente outros artistas também têm momentos bonitos e que se destacam sem precisar de sombreamento. Mas o Toyotaro, se você for ver, grande parte dos momentos icônicos que ele faz são cheios de sombra. O que dá a impressão é que ele não consegue dar destaque para esses momentos sem elas. Mas deve ser só impressão minha mesmo. E uma questão que felizmente ele acabou melhorando é a questão da poluição visual. E assim, né, mais ou menos também. Já que sim, né, o Super tem muito painel poluído, porém infelizmente é bem menos que o Heroes, cara, tipo, bem menos. Então, no final do segundo capítulo, basicamente a Note, que é a feminista do mangá, é introduzida. E pra você ver o mínimo, ela vai até a escola do Beat pra desafiar ele. Mas assim, olhando esses traços aqui, eu devo admitir que o Toyotaro melhorou. Melhorou pouco? Melhorou pouco, mas ainda assim melhorou o traço dele. E algo que eu tenho que elogiar é que o Toyotaro conseguiu deixar essa história minimamente interessante. E por incrível que pareça, os momentos da escola e a interação dos personagens eu achei mais interessante aqui do que no Super. O que é maneiro, né? Talvez porque aqui ele tenha mais liberdade do que no Super, não sei. E os designs dos personagens também não são de se jogar fora. Mas eu não sei dizer se é mérito desse mangá especificamente, já que talvez esses personagens já tenham sido introduzidos antes. E sobre os personagens, eles não são tão ruins quanto eu pensei. Por mais que sejam meio genéricos, eu não vou esperar muito desenvolvimento de personagem no mangá do Heroes. E o Toyotaro é o tipo de cara que trabalha com o básico. Não ruim, mas sim o básico. O que não é necessariamente um defeito se for bem utilizado. Ou melhor, bem feito. E 2 exemplos que eu tenho aqui, a própria saga Granola e a saga Moro, que são sagas com conceitos interessantes e legais. Muitos deles até que foram esquecidos pela Shueisha ou até pelo próprio Akira. Então você consegue perceber que o Toyotaro sabe mais ou menos o que a galera quer. Porém, um dos maiores problemas dele é que ele simplesmente não consegue desenvolver algumas coisas. Um exemplo é de novo a própria saga Moro e Granola, que começaram muito boas, mas acabaram ficando fracas no seu final. A saga Moro foi bem mais no finalzinho, mas a saga Granola, da metade pro final, estragou. E eu senti algo parecido lendo esse mangá, onde sim, tem alguns painéis bem legais, mas do nada eu acho uma página com absurdos 30 painéis. Eu não tô brincando, não tô exagerando, são 30 painéis. E a história continua com o Beat enfrentando a Note. O
que eu admito, é legal, cara. É uma história simples em um mangá promocional. Tem umas lutinhas legais e tudo mais, mas é só isso. Então aí que vem o questionamento. O Heroes cumpre o seu papel? Eu acho que sim, vai. É uma divulgação, no mínimo interessante do jogo. E até seria interessante se jogos como Fighter Z e os outros tivessem mangás também. E assim, eu sei que é só um detalhe, mas caramba, até no Heroes o Vegeta tá com o braço machucado. E sinceramente, essa aqui é uma reclamação mais pessoal minha. Mas eu não sei qual que é a tara dos animes de ficar fazendo as personagens femininas ficarem se reafirmando toda hora. Tipo, ficar toda hora dizendo que eu sou uma menina, mas eu ganho de você. Eu sei que muito provavelmente isso acontece porque o Japão é um país mais tradicionalista. Então muito provavelmente isso seja realmente um problema real. Porém ainda assim eu não consigo deixar de achar só tosco, sabe? E assim, tem pouquíssimos casos onde eu vejo isso e eu acho minimamente interessante. Acho que o maior exemplo que eu lembro agora é a Kuina do One Piece. E mesmo ela, eu fiquei com um pouco de ranço no começo. Sei lá, eu acho que essa parada é meio chata mesmo. Pelo menos na minha visão, as personagens não precisam ficar se reafirmando para serem boas. E depois disso, nós temos a típica cena shonen, onde o protagonista surge das cinzas e derrota o vilão, que no caso aqui é a Note. E eu devo admitir que esse painel com o Goku Super Saiyajin 4 ficou bem maneiro, por mais que ele não combine com o traço do Toyotaro. E depois dela ser derrotada, nós temos um momento até que bem fofinho, onde basicamente eles fazem as pazes e viram amigos. E o cara acaba falando uma frase até que legal, que o verdadeiro herói é aquele que faz amigos. Ou melhor, o verdadeiro herói é os amigos que fazemos pelo caminho. E o próximo capítulo começa em mais um momento legal de escola, onde basicamente a Note tá chamando ele para um torneio, já que aparentemente o Beat nunca tinha aparecido em um. E olha, eu fiquei até surpreso aqui. O Kopiataro demorou até demais para aparecer nesse mangá. Eu me pergunto como é que o Toyotaro faz tanta referência no mangá do Super, mas aqui não fez quase nenhuma. Mas isso aqui é uma qualidade desse mangá. Então mais um ponto positivo. E quando eles vão pro torneio, o Beat basicamente enfrenta o narrador. Eu achei uma ideia até que engraçada, já que o narrador, ele narra a luta, mesmo quando ele tá lutando. E ele narrou, até mesmo ele perdendo, o que eu achei bem engraçado. Já a Note não conseguiu participar, porque era por sorteio, basicamente. E no final desse capítulo, basicamente é introduzido um cara que parece o filho do 17. O nome do cara é Erito. E durante o capítulo 5, ele acaba tendo uma luta contra um cara que usa o avatar do Frost. Uma coisa que eu tava pensando em reclamar sobre aqui, mas não faz tanto sentido, são os diálogos expositivos, já que o mangá é uma propaganda, né? Então ele tem que explicar basicamente os ataques do jogo e tudo mais. Então não tem muito por que implicar com isso. E eu vou parar a minha leitura por aqui. Pois o meu intuito com esse vídeo não é fazer um resumo desse mangá, assim como eu geralmente faço, mas sim, basicamente comparar o primeiro produto oficial do Toyotaro com os outros. E se você viu o vídeo até aqui, você percebeu que sim, o Toyotaro ele tem algumas qualidades, ele consegue e tem plena capacidade de fazer algo bom, mas mesmo assim eu tenho muitos pés atrás em relação a ele. E ele é um dos motivos do porquê eu falo que não acredito no futuro de Dragon Ball. E de fato, ele é um artista bem capacitado e ele consegue fazer algo bom se ele quiser. Mas eu tenho a impressão que as pessoas confiam até demais nele. Eu não sei porquê, mas tenho a impressão que o mangá do Super é um pouco superestimado, pra dizer o mínimo. E eu não tô falando que é ruim não, tá? Só que ele tem muitos erros, e eu digo muitos erros mesmo. E muitos até em questões mais técnicas, assim como eu já fiz um vídeo falando sobre. E mesmo assim a galera insiste em falar como se o Toyotaro fosse o salvador, o cara melhor de todos. E pelo menos pra mim não é assim que a banda toca. O Toyotaro teve até que uma evolução bem natural. Tipo, se você pegar esse mangá do Heroes e ver o Super Hero, você vai ver que, caramba, ele melhorou mesmo. Mas às vezes não dá a impressão de que são 10 anos fazendo mangá. E sinceramente, cara, pra ele poder melhorar o nível do mangá atual, ele vai ter que melhorar muita coisa. Tanto na questão técnica do mangá, quanto na questão narrativa mesmo. E eu já prevejo comentários da galera falando: nossa, Goten, você é hater do Toyotaro. Mas não, cara, eu não desejo nada de ruim pra ele. Na verdade, muito pelo contrário, eu espero que ele consiga melhorar. Mas a questão é que me incomoda um pouco o tanto que a galera enaltece esse cara. Mas de novo, eu espero que o nível do mangá melhore e eu espero que ele melhore como artista. E também é claro que deem condições decentes e não deixem ele em cativeiro pra fazer o mangá. Isso é algo que eu não consigo apoiar de jeito nenhum. E se vocês querem que eu realmente faça um resumo desse mangá do Toyotaro, deixa aí embaixo que eu tô curioso.
Mas, enfim. Concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro, eu sei que talvez você não esteja no melhor dos momentos. Na verdade, muitas das vezes a gente pode fingir que está feliz, mas sofrer sozinho. Porém, eu te digo que isso não é necessário, meu amigo. Sempre que você se sentir sozinho, ou triste, ou deprimido, fale com Jesus. Às vezes parece que você não consegue abandonar essa melancolia e essa tristeza, mas lembre-se e fale com Ele, porque você não está sozinho e Deus é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, também não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!